qual era a melhor dos mundos? Não distorce o que eu tô falando, Roberta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. outra. É lógico que tem a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver. A gente está falando de uma política. A gente está falando de uma política que vai tratar do sintoma. Isso. Do sintoma não, da raiz do problema. Então, mas tem alguém para fazer essa política? Ué, vai ficar só tratando vai ficar só fazendo a cota e a cota funciona e a cota deixa assim. Kalimera, Kalispera, Kalinirta. Estamos iniciando mais um GregoCast. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Wagner. A galera já deve conhecer a gente um pouquinho. E hoje a gente está aí com a nossa convidada aí, a doutora Roberta Neves, cirurgiã vascular. E o nosso bate-papo aí hoje vai ser sobre, já que a gente está no meio da consciência negra, vamos tocar esse assunto e vamos falar um pouquinho. Fica à vontade, tá, Roberta? Obrigado. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouco sobre esse assunto, né, no lugar de mulher negra, na sociedade que a gente vive. É sempre um prazer falar sobre isso, sobre esse tema. E acho que é um assunto importante que vale a pena sempre ser debatido. Em todos os meses, principalmente no mês da consciência negra. Não dá nem vontade de brigar, ela falando assim, calminha, né? Eu fiquei até com pena de marretar, mas depois eu não vou ter pena, não. Mas assim, por que você acha importante conversar sobre essa parte da consciência negra? Alguma coisa que aconteceu, que você sente ou que você viu na sociedade? Como é que você... Você já passou, ou viu alguém passar? Bom, a gente vive no Brasil, né, uma realidade de sociedade um pouco diferente, às vezes, de como se deu a questão da liberdade e da abolição de escravatura de outras sociedades. Aqui no Brasil, a abolição da escravatura se deu através de uma lei assinada pela princesa, né? Porém, isso não veio junto com uma reparação social. E a gente sofre marcas disso até hoje. A população não teve reparação histórica por conta de tudo que aconteceu, né? Então, toda uma sociedade, todo um país sofreu ataques, foi trazido como escravos para um outro país, para um outro continente. Vários países de várias origens, tratados como se fosse um só povo e de um só lugar, trazido para cá, para o Brasil, né, falando da nossa realidade, e isso ficou por isso mesmo. Depois da abolição, eles, apesar de serem livres, nunca receberam reparação histórica, nunca receberam reparação financeira, continuaram trabalhando a troco de salários inapropriados, a troco de comida e moradia, e perpetuou-se que seus descendentes também sofreram as consequências disso. Então, só que com o passar do tempo, a nossa sociedade sofreu por uma miscigenação, né? Lógico, onde pessoas brancas e negras tiveram uma troca ali de relações e que as pessoas foram se relacionando. E aí a gente encarou aquilo que é conhecido como o mito da democracia racial, né? Existe um livro famoso, se eu não me engano, de 1933, que falava que o Brasil vivia uma democracia racial, que é um mito. Já é derrubado essa teoria. E a gente já sabe que não existiu essa democracia racial, né? Porque uma pessoa negra casou com uma pessoa branca, que hoje em dia a gente não tem mais racismo no Brasil. Muito pelo contrário. A gente tem, sim, racismo no Brasil. Existe, sim, um racismo estrutural. Existe, sim, uma forma diferente de encarar negros e brancos na população. Existe, sim, uma diferença de oportunidade entre a população negra e a população branca. Existe, sim, uma diferença, e falando em relação à minha profissão, né, que é um lugar que eu tenho lugar de fala, existe uma diferença quando uma população que é composta uma população brasileira que é composta de 55% de negros e pardos, que apenas 27,5% de médicos são negros e pardos. E apenas 3% desse percentual são pretos. Os outros 24,5% são pardos.
Então, isso não é uma coisa natural, isso não é uma escolha. Isso é realidade de uma sociedade racista. Isso é uma questão de falta de oportunidade, isso é uma questão de falta de reparação histórica. É diferente quando você é tratado dentro de um hospital por você ser negro, sim, é diferente. É diferente quando as pessoas olham e não admitem que você poderia ser o médico, acham que você tem que ser o enfermeiro. Hoje em dia, é até engraçado que às vezes perguntam se você é um nutricionista, assistente social, ou psicólogo. Ser mulher e cirurgiã, então, isso é uma possibilidade ultra remota. É assim, você é instrumentadora, né? A pergunta é essa? Não, sou cirurgiã. Desculpa, doutora. Não, tranquilo, sem problema. Já tô acostumado. Tranquilo. Mas então, é muito... de relatos de colegas de pessoas falando que não querem ser atendidos por esses médicos. Já rolou isso? E não é infrequente. Eu não vou ser atendido por um médico negro, eu não vou ser atendido por um médico da sua cor. Eu não vou ser... Da idade também, se for... Tem gente, eu já ouvi falar que tem, sim, prefere muito nova. Tem também. Mas simplesmente pela cor da pele. É complicado. Então, não é uma questão de, é porque acho, ou porque... Não é uma questão de vitimismo ou de falta de posicionamento. É uma questão de realidade. São fatos, são números. Agora, o que se faz em relação a isso? A gente precisa se posicionar como sociedade. Eu preciso me posicionar diante da realidade. E a gente também precisa entender qual é o nosso papel de privilégio. É lógico que hoje eu falo num lugar de pessoa que conseguiu, né? Eu sou médica, eu sou cirurgiã, mas eu também tenho que entender o meu lugar de privilégio. Eu sei que eu consegui porque outras pessoas fizeram antes de mim. Porque o meu pai teve a oportunidade de me formar, porque não é fácil você fazer faculdade de medicina, você precisa ter uma renúncia muito grande, você precisa ter um tempo de formação muito longo, e você não consegue trabalhar durante esse período. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Financeiramente também é bem... É puxado. Então, assim, as pessoas precisam ter um tempo de dedicação, que nem toda família pode dar essa oportunidade para os seus filhos, para viverem isso. E, realmente, famílias negras, né, em sua maioria, quando pobres, não conseguem. Então, quando é uma família... Eu estava vendo um estudo, né, de que as famílias... os médicos negros, muitas vezes, são famílias que já tiveram uma condição, uma ascensão social em algum momento, né? Sim. Você não vem de uma família que é pobre. E é lógico que quando você ascende na sociedade, isso também diminui o preconceito que você sofre. É lógico que a abordagem que você tem quando você é um negro que mora numa comunidade e que você vive numa situação de marginalizada é diferente de quando você é negro e é médico e você frequenta lugares da alta sociedade. Óbvio que é diferente. É lógico que a gente também tem um preconceito de classe, que está muito enraizado. Mas a gente também tem um preconceito colorista. Então, quanto mais retinto você é, mais preconceito você sofre. Quanto mais traços finos você tem, quanto menos traços negroides você tem, menos preconceito você sofre. Isso é uma realidade do Brasil. Então, quanto mais crespo é o seu cabelo, quanto mais... escura é a cor da sua pele, quanto mais os seus traços são finos ou grossos, e isso tudo influencia nos racismos que você sofre. Entendi. E você acha que tá sendo feito alguma coisa para poder mudar isso, assim, colocar mais a cota? É uma coisa que você concorda? Porque, assim, tipo... a oportunidade tem se estudar e tal, assim, né? Não é porque alguém não tem oportunidade ou financeiramente não possa também conseguir estudando. Então, assim, avaliando um preto e um branco, se eles estudarem, o preto estudar igual o branco, ele vai conseguir também. Então, mas assim, financeiramente, diante de estrutura, o que pode ser feito, que você acha que poderia ser feito, e se a cota também é algo que vai popular mais essa galera que de repente tem a dificuldade de chegar?
Porque a gente às vezes pensa no indivíduo, né? Se você pensa no indivíduo, se eu pego 2 pessoas e coloco 2 pessoas para correrem uma corrida, elas têm que chegar até um certo ponto. Elas saem do mesmo ponto. Ótimo. Pensando nesse sentido, óbvio que elas têm condições de chegar. 2 pessoas que têm 2 pernas e elas têm a mesma idade, o mesmo peso e precisam chegar no mesmo lugar. Elas, ok, você pensando assim, você vai falar, elas podem chegar. Mas num caminho de uma delas, você coloca um obstáculo. Então, ela tem que correr e saltar um obstáculo. E, além disso, tem um caminho de arame farpado. E ela tem que passar pelo arame farpado. E, além disso, ela tem que passar por uma lama. E a outra só tem que correr. É o mesmo caminho? Então, quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que lembrar que nem todo mundo está percorrendo o mesmo caminho. A gente não pode fazer uma análise social achando que o caminho que um percorre é o mesmo caminho que o outro percorre. E isso se dá em questão racial, quando a gente pensa a sociedade como negros e brancos, e quando a gente pensa entre ricos e pobres. Não dá para eu falar que o menino que mora na favela e um menino que mora dentro de um condomínio da Barra da Tijuca tem a mesma oportunidade. Que se os 2 estudarem, eles chegam lá. Uma coisa é você estudar dentro do seu quarto, sentado na sua mesa confortável com o seu notebook, em silêncio, com a sua comida preparada na cozinha pela sua babá. Outra coisa é você estudar sentado na mesa da cozinha, enquanto seu irmão de 3 anos está chorando, enquanto você tem que vigiar porque tem que esquentar a comida para você comer, porque a sua mãe teve que trabalhar e você tem que ver a hora que você tem que ir para a escola. São realidades completamente diferentes. Então, é o mesmo caminho? Se você for parar para pensar, todo mundo tem que estudar, todo mundo pode fazer faculdade, todo mundo pode trabalhar. Mas não dá pra gente dizer que vai ser do mesmo jeito. Então, quando a gente pensa de forma individualista, às vezes a gente tem essa impressão de que dá para todo mundo chegar lá. Mas quando a gente olha de forma mais ampla, não dá para todo mundo chegar lá da mesma forma. Por isso, as políticas afirmativas são necessárias. Então quais políticas a gente pode fazer? Mas as cotas são as melhores políticas afirmativas que existem? Óbvio que não. A gente precisaria de políticas melhores, mas a gente não tem. O que seria ideal era que lá, na época que aboliu a escravatura, eles tivessem dividido terra. Tivesse tido reforma agrária, tivesse tido reparação, que eles tivessem devolvido dignidade para as pessoas que vieram sem documento, que eles tivessem oferecido, olha, vocês querem voltar para onde vocês vieram? Olha, vocês que tinham diploma, que eram formados, que tinham faculdade, vocês querem recuperar a profissão de vocês? Foi feito? Não foi. Tem como fazer? Não tem. E agora, o que você acha que deveria fazer? Então, agora a gente tenta. Cria uma política de cotas para tentar reparar algumas situações, para tentar diminuir a disparidade entre pessoas negras e brancas na sociedade. Mas isso daí, para mim, com a cota, você está tratando o sintoma, não está tratando a raiz do problema. Mas qual é a raiz do problema? A raiz do problema é você botar fazer uma política ou até os próprios negros que eu não vejo que estão preocupados com isso, que o próprio negro, eu não vejo o negro preocupado em formar o outro numa comunidade, em preparar uma escola, em melhorar um colégio na própria comunidade. Quantos que fazem isso? Qual negro que está dentro de uma comunidade o próprio negro está se matando. O próprio negro que pode fazer alguma coisa está aí na favela. Em vez dele procurar estudar, em vez deles procurarem melhorar, não estou falando todos, não posso generalizar. Eles estão ali. Quem que está preocupado em melhorar o colégio? Quem que está preocupado em botar os professores ali dentro do colégio que funciona? Então, mas de quem que você está falando? O próprio negro. Mas quem que é o próprio negro? Quem é o próprio negro? É a pessoa que está lá, ué. Mas quem é a pessoa? Porque você está falando de uma maneira só que os políticos que tem que fazer essa coisa. Não é. O político, ele sai da sociedade. O político, ele sai da comunidade e vai para lá para fazer. O próprio negro, quando está chegando lá em cima,
O próprio negro, quando está fazendo lá em cima, ele está fazendo só coisa paliativa. Ele tem que ir lá no colégio, lá no primário, para o que ele vai fazer agora. O problema que acontece é que o que ele vai fazer agora, se ele for fazer agora, só vai aparecer que ele está fazendo daqui a 20 anos. Ele tem que preparar a criança, o negro, no colégio, no primário, para ele estudar, para ele crescer, para ele ter uma mentalidade diferente. Para ele, quando chegar com 20 anos, estar preparado igual a outra pessoa, dentro do colégio. A medida de cota para mim, serviria até um certo ponto. Mas a longo prazo, não funciona, não resolve o problema. Mas quantos deputados negros a gente tem? Olha só, quantos senadores a gente tem Benedita, a gente tem outro. E eles estão fazendo o quê? O que eles fizeram? Mas então, se você for pegar... O que eles fizeram? Se você for pegar antropologicamente falando, sociologicamente falando, nós temos muitos estudiosos negros que lutam pela luta de classe, pela luta racial. Nós temos pessoas, sim, que estão mobilizando isso. A questão política, ela vai muito além do interesse da sociedade. Infelizmente, os políticos no Brasil não estão preocupados com o interesse político. E isso, independente de serem negros ou brancos. Isso aí. Eles não estão preocupados com o interesse da sociedade. Mas isso é um outro ponto, é um debate político de uma outra questão. A questão racial, ela a questão dentro dessa questão. Então, assim, o fato de existir uma política de cotas não inviabiliza você fazer uma correção de uma escola pública. Você oferecer uma escola pública de qualidade para negros e para brancos, sim. Só que isso não é de interesse político, porque os políticos não têm interesse em corrigir isso. Mas uma coisa não impede a outra. Então, você não fazer uma política de cotas, você continua perpetuando um erro. Porque com a política de cotas, qual é a intenção da política de cotas? É você conseguir democratizar mais o acesso à universidade, ao ensino superior, para você democratizar mais os acessos. Porque senão você vai continuar tendo isso. Tipo, um único médico negro numa sala, num plantão cheio. Então, um plantão que você vai dar num hospital, muitas vezes, em alguns plantões, em que a gente tem 20, 30 médicos, eu sou a única médica negra. Isso não é uma coisa cabível numa sociedade que mais de 50% da sociedade é negra e parda. Não é um retrato da sociedade. Se você for ver o que é... Sendo aqui, se você for olhar quem está cuidando da faxina, mais de 50% é negro. Entende que isso é reflexo do que a sociedade Eu sei, mas isso para mim, ele é só um sintoma. Isso é só um sintoma. Isso é só um sintoma. O que eu não vejo, o que eu não vejo é o próprio negro fazendo por ele mesmo. O que eu não vejo é o negro, em vez de ficar falando, lá não tem negro. O que ele fez lá atrás para ele chegar lá? O que ele estudou? O que ele tentou? Da onde que ele veio? Porque eu falo por isso porque eu levo em consideração, eu fiquei um período em Angola. Tudo que o negro de Angola quer fazer é ir para Portugal, pô. Tudo que o negro de Angola, a maioria das coisas que eles querem fazer, eles querem se vestir igual branco. Eles querem andar com roupa de branco. Eles querem botar o cabelo de branco, andar de cabelo liso, botar cabelo de aplique, fazer um montão de coisa. Não tá errado. Não tá errado. Eles querem sair de Angola e ir para Portugal. O Putin, o presidente lá russo, ele fala sobre isso. Ele fala, o negro, quando ele ganha dinheiro, ele vai estudar fora da África. O negro, quando ele ganha dinheiro, ele bota o filho para estudar nos Estados Unidos. Se formar em outra... Ele não melhora o próprio local. Ele não melhora o próprio local onde que ele está. Eu falo que isso porque eu julgo pelo povo judeu. O povo judeu, ele teve vários problemas também. Vários holocaustos, várias guerras, foram expulsos de vários locais. E eu não vejo eles falando que quase não tem judeu ali ou quase não tem judeu. E judeu está em tudo quanto é lugar. Para mim, o que tem que mudar é a consciência do negro, a consciência do próprio negro, que ele tem que estudar, que ele tem que melhorar a escola, que ele tem que melhorar a família, que ele tem que melhorar a religião, que ele tem que melhorar essa parte dele para se fortalecer, para ele poder crescer. Mas é crescer, ele se estruturar agora, para ele melhorar o filho dele estudar, o filho dele ir para um colégio, o filho dele ter uma estrutura para ele poder crescer.
Que é um degrau, né? Que é um degrau. Para daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ele ter melhor. Não é eu agora. Eu não vejo o judeu falando que sofreu holocausto, sofreu guerra, mataram a população, roubaram, fizeram um montão de coisas. Eu posso citar para você várias situações que eles tiveram. Mas eu não vejo o judeu querendo o dia do judeu, o mês do judeu, e querendo fazer alguma coisa como se fosse o judeu fosse uma... Mas isso é uma outra questão, né? Existe uma questão da gente falar do que é política pública, do que é o ponto de vista da sociedade brasileira, da reparação da questão da população brasileira, etc. E existe o ponto de vista individual. O negro como indivíduo, ele tem uma questão grave de autoestima. Porque se você for puxar uma questão histórica racial, o negro é tratado como indivíduo menor desde os primórdios. E o judeu? Não tem isso. Você não vê, desde de 1700, quando você tem uma divisão de raça, você vê que o africano, ele é tratado como uma raça inferior, que vem de origem dos macacos e que é uma raça inferior. Isso não acontece com os judeus. Não existe esse ataque na autoestima do judeu. Então, ele não tem esse reconhecimento de inferioridade. E isso aconteceu com a África por muitos anos. A África como continente, principalmente a África subsaariana, né? Principalmente os povos escravizados, e isso aconteceu muito fortemente, principalmente com os povos que foram colonizados. Então, eles têm essa questão muito abalada de autoconhecimento, de origem da necessidade de colonialismo, de se embranquecer. Isso é realmente um desejo de muitas pessoas negras. E hoje em dia há um movimento negro no Brasil, que é o que eu posso falar, porque é o que eu conheço. O movimento negro no Brasil busca realmente esse retorno às origens de valorização do povo africano, de valorização das origens negras e de tentativa de não embranquecer as suas raízes, porque por muito tempo foi dito que o que vinha do povo negro era ruim, era feio, era errado, que o seu cabelo era ruim, que o seu tom de pele era feio, que o seu nariz era ruim, que você tinha que ter traços finos, que a sua pele tinha que ser clara, que seu cabelo tinha que ser liso. Por muito tempo, isso era visto como errado. Você estava fora dos padrões da sociedade. Sim. Então, até hoje está fora dos padrões da sociedade. E disso da sociedade mundial. Então, não é uma questão de escolha. Não é porque o negro ele não quer ser negro. É porque foi colocado na mente dele. A gente não pode se enxergar como um indivíduo. Somente, puramente, sem nenhuma... Como se a gente fosse ser independente. A gente é um ser que é biopsicossocial. Concordo. Então, tem a parte biológica, tem a parte psicológica e tem a parte social. Se você pegar uma pessoa negra, criar ela dentro de uma redoma de vidro... Já viram o filme Show de Truman? Ele é criado num ambiente totalmente controlado. Se você pegar uma pessoa negra e criar num ambiente totalmente controlado e que você disser que aquilo ali pra ela é tudo normal, você acha que ela vai ficar se sentindo inferiorizada? Mas isso aí, a gente é fruto da cultura. Isso aí não é só pessoa negra. Isso aí é qualquer pessoa. Ou seja, a gente é fruto da sociedade que a gente vive. A partir do momento que a gente vive numa sociedade em que a branquitude é hipervalorizada e a negritude é completamente desvalorizada, você acha que você vai querer ser o quê? Isso aí, se valorizar, né? Quando você ganha dinheiro que você tem condições de se valorizar, é o que você vai buscar. Então, isso nada me espanta. Não me espanta a pessoa querer... E você como... E assim, existem pessoas que são pelas lutas sociais. Sim. Existem pessoas que vão, sim, se engajar na questão de luta social, se engajar na questão de você se envolver com as políticas públicas. E existem pessoas que simplesmente vão viver a sua vida. Então, se o angolano comum... pessoa média da sociedade civil, ele enriquecer e ele querer ir para a Europa, isso não me surpreende. Aquilo que é pregado para ele como se fosse bom. Então, eu acho que, então, em vez de ficar reclamando que tá isso, que tá aquilo, eu acho que tem que, a sociedade, como o negro que tá na sociedade, ele tem que se estruturar, ele tem que tentar melhorar e mais para frente,
ele melhorar a sociedade. Agora, se eu ficar aqui, não, a sociedade fez isso, não, a sociedade está fazendo isso comigo, eu vou fazer isso porque a sociedade, eu só fiz isso porque a sociedade fez isso comigo. Eu não concordo com isso. Não dá para você, não dá para eu entender, não dá para mim entender uma situação que você fica culpando os outros, culpando os antepassados, culpando a sociedade pelo que eu sou, pelo que eu faço. Não dá para, não dá. Você tem que estudar, você tem que pensar com a sua cabeça, você tem que, as suas atitudes, você tem que ter orgulho pelo que você fez, não pelo que você nasceu. E parar de falar, porque o negro é isso, porque o negro, nós somos pessoas. Nós somos pessoas, independente de ser branco, de ser preto, de ser azul, de ter o brasileiro. Quem é o brasileiro? O brasileiro é o índio. Todos nós que estamos aqui viemos para cá depois disso. O brasileiro é o índio, o americano é o índio. Quem fala que é o Brasil? Nós somos o Brasil. O Brasil é o índio. Se tem alguma coisa que é brasileiro, é o índio que estava aqui antes de todo mundo. Se tem alguma coisa que é americano, é o índio que está lá. Que nós viemos para cá, a gente tem que lutar para ser uma sociedade homogênea. Não é o negro tem que reconhecer, o negro... É uma sociedade. Temos que viver como iguais. Mas eu concordo com você também em parte, mas não está sendo vivido como iguais, né? Não está sendo vivido. E é isso que a galera está buscando, essa igualdade que não está acontecendo. Que desde o início eu sei, foi imposto, mas como é que faria? Eu vou fazer mais perguntas. Isso daí não tem como mais ser. Agora o que está sendo feito está tendo fruto realmente. Exatamente. As cotas, você acha que está levando mais a galera de cor para lugares onde não conseguia? Então, a gente tem que fazer. Para mim não. Mas para você não, por quê? Porque se você já está partindo do princípio que você está entrando por causa de uma cota, você já está começando atrás da pessoa que está lá. Você já chegou lá com uma coisa... A menos que você não estruturou, que você não fez igual, que você não chegou lá igual a ele. Mas onde você viu isso? Quem te contou isso? Não é igual nunca, Rodrigo. Mas não é igual. Mas ao invés de você ter uma política que vai ser... você vai entrar por causa de uma cota porque negro precisa daquela cota para entrar. Não. Eu preferi uma coisa. Em vez de você fazer uma lei para botar a cota, você tem que fazer uma lei que tem que estruturar o colégio, estruturar as escolas, para daqui a 20 anos o negro chegar lá de igual para igual. Mas isso é conversa de quem não tá lá. Mas enquanto esses 20 anos eu fico esperando. É isso aí. Mas quem tá lá isso aí é a longo prazo, assim. Não vai mudar. Quem tá lá não pensa assim. É isso aí, quem Você tá lá não pensa assim. Você já foi numa universidade e já viu como funciona? Não é assim que funciona. Quem tá lá... Depois que você passou do portão, ninguém tá ali pensando se você tá... com cota ou se você tá sem cota. Tem como saber? Tem como saber porque tem uma lista. Mas ninguém procura saber. As listas saem, mas ninguém tá nem aí. Não, depois começou a estudar. Aquele fulano é de cota. Ninguém nunca faz isso. Nunca houve isso. Na verdade, houve. Porque por um período, as cotas eram simplesmente autoafirmativas. Se você se declarasse negro, você era negro e acabou. E no período que eu fiz faculdade, muitas pessoas fraudavam cota. A pessoa era loira, de olho azul, rica, de família rica, e falava que era negro para entrar por cota. Sim. Porque ela queria a vaga da universidade. Já teve caso, né? Se maquiando e tudo, para tirar foto, para falar que era... Muitos casos, foram infinitos casos de pessoas que fraudaram a cota no início das cotas. Então, a partir do momento que você entrou na faculdade... vários estudos já saíram de que as pessoas não são inferiores, de que elas não tinham rendimento inferior, de que não tinha nada, não mudava nada quem veio de cota e quem não veio de cota. Muito pelo contrário. Mas você acabou de falar que a pessoa que está na mesma corrida, um não tem que estudar. Se um tem que estudar, o outro consegue estudar porque a comida está lá e o outro não consegue estudar porque o outro está na favela, ele já está atrás. Você acabou de falar isso. Sim, mas eu tô falando quando depois que a pessoa entrou, que ela conseguiu, alcançou assim, a vaga. Ele vai estar estudando. Eu sei, mas o que eu tô dizendo é que as cotas, elas não alteravam o fato da pessoa ter rendimento inferior ou não. Só o fato dela ter sido entrado por cota. Isso não mudava. Então, assim, essa história de que, porque a pessoa entra por cota, ela vai ser negligenciada. Porque a pessoa entra por cota, ela vai ser inferiorizada. Isso não existe. Não, ela pode não ser inferiorizada, mas o que vai acontecer é que a pessoa que, vamos dizer, se ela faz uma faculdade de engenharia, a pessoa entrou na faculdade por cota e faz uma faculdade de engenharia. Faculdade de engenharia, para você terminar, você terminando, só porque você terminou um engenheiro, não quer dizer que você vai se empregar. Uhum. Depois daquilo dali, você precisa de vários outros cursos
ou depois daquilo dali, ou durante aquilo dali, você vai ter que fazer um curso de inglês, você vai ter que fazer um curso de gerenciamento de projeto, ou você vai ter que fazer uma pós, ou você vai ter que fazer alguma coisa, ou você vai fazer um estágio. O negro, ele vai ter condição de fazer aquele estágio? Ele vai ter condição de fazer um curso de inglês? Ele vai ter essa condição? Ele entrando por uma cota? O branco, no caso, ele não vai ter mais condição de arrumar, de ser mais valorizado no emprego, e depois que ele terminar aquela faculdade ali, ele vai ter uma dívida, ele vai ter alguma coisa que ele adquiriu achando que quando ele terminasse aquilo dali, ele vai ter um emprego para poder pagar, e de repente ele não vai conseguir aquele emprego só porque ele terminou a faculdade, porque o branco ele vai ter muito mais condição de fazer aquilo dali, ele vai ter muito mais condição de, quando chegar no mercado de trabalho, ele conseguir o serviço do que o negro. Então, de repente, aquilo dali só se propagou. Ele terminou a faculdade, ele vai ser mais um negro com a faculdade e que não conseguiu um emprego. O branco vai ter mais chance de conseguir um emprego. Então a gente está só empurrando o problema mais para frente. Não, mas assim, o branco pode ter mais chance de conseguir um emprego. Mas durante a faculdade ele vai ter muitas oportunidades. Ele vai ter oportunidade de estágio, empresa júnior, iniciação científica, bolsas de estudo. E portas se abrem. Tem Ciência Sem Fronteiras. Tirou ele daquele ambiente que ele estava e o colocou. Isso abre um leque sem tamanho, assim, não tem nem comparação do que pode ser a vida dele a partir dali. Isso não tem como você controlar. É óbvio que sim. Lógico, se você pega pessoas do mesmo nível, né? Se você vai pegar engenheiros formados lá não sei aonde, mesmo nível. Se você pegar uma pessoa branca, uma pessoa negra, e for comparar a nível social, sim, os brancos têm salários maiores, né? Homens têm salários maiores que mulheres, isso sim. Mas, assim, é óbvio que as oportunidades para esse negro que conseguiu ingressar na universidade, conseguiu concluir o ensino superior, é muito maior do que aquele que ficou no ensino médio. Sim, com certeza. Isso não é nem isso é óbvio. Isso é pra pessoa, qualquer pessoa. Eu acho que ficar só pensando nessa coisa de reparação, ficar pensando nessa coisa, eu acho que o negro como todo, ele tem que pensar de que ele precisa estudar, ele precisa melhorar, mas os próprios negros, a maioria não está pensando nisso. Os próprios negros têm a oportunidade. Por quê? Olha quantas favelas nós temos. Quantos negros que tem na favela? Eu acho que é a grande maioria. Mas eu não tenho um número. Eu acho que é a grande maioria. Então, mas aí, o que os próprios negros estão fazendo por eles dentro dessas comunidades? Mas a culpa é só dos outros? Existem coisas diferentes, né? Existem aquelas coisas que a gente acha, existem as coisas que são os dados. Então, os dados mostram que as ações afirmativas tiveram ações positivas. Assim como, por exemplo, as pessoas falam... Quais dados? Os dados científicos, os dados do IBGE, os dados do IBGE, os dados das pesquisas das pessoas que estudam, sociólogos, os dados antropológicos, os dados que a gente tem de estudos das áreas das ações afirmativas, de cotas, porque a gente tem pesquisa no Brasil relacionada a isso. Sim. Então, eles mostram que tem ações positivas. Agora, assim como, por exemplo, o Bolsa Família. Os dados do IBGE mostram, apesar das pessoas falarem, porque as pessoas pobres ficam tendo filhos para ter Bolsa Família. Isso é mentira. Os dados do IBGE mostram que as pessoas que tiveram Bolsa Família, a grande maioria dessas pessoas, depois de 5 anos, já não dependiam mais do Bolsa Família, porque conseguiam ganhar um emprego. Essas crianças que foram alimentadas pelo Bolsa Família, depois alcançavam a maioridade, conseguiam um emprego e não dependiam mais do programa. Então, a gente, às vezes, fica preso muito a dados que são divulgados por sensacionalismo. Fake news. Exatamente. Então, a gente tem que pegar para avaliar se realmente aquilo que a gente tá ouvindo é de fato o que acontece. Sim. Que nem sempre é o que acontece. Nem sempre é o que realmente está no dia a dia. Eu acho que tem de tudo. Eu acho que tem as pessoas que têm filhos para ter Bolsa Família. Eu moro em Maricá. Não, com certeza tem. Então, também. Eu moro em Maricá. Os comerciantes estão reclamando porque lá tem várias coisas vários assistencialismo que a prefeitura de Maricá dá, que os comerciantes estão reclamando que não tem ninguém querendo trabalhar. Sim, já ouvi falar nisso aí também. Então, assim, tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, porque uma coisa é o que os outros falam, a pesquisa fala, e uma coisa é o que a gente vive. Uma coisa é o que você está vivendo e uma coisa é o que o outro está vivendo. O que muitas pesquisas falam, assim, eu fico meio preocupado com essas coisas de pesquisa, porque tem muito viés.
Tem pesquisa que é de esquerda, tem pesquisa que é de direita. É muito difícil para mim, é muito difícil entender qual é o neutro. Qual faz uma pesquisa simplesmente por ser uma pesquisa. Quem contratou a pesquisa? Quem quis aquela pesquisa? Quem pagou por aquela pesquisa? Foi o governo de esquerda? Foi o governo de direita? Foi o governo de centro? Porque isso tem a ver. Isso influencia. Mas quem foi? Isso aí é só a gente avaliar a metodologia da pesquisa. É isso aí. Você E tem dá que pra avaliar, gente avaliar a metodologia da pesquisa. Ver quais são os dados, quais foram os dados Isso. escolhidos, qual é a amostra que foi utilizada. Eu não vou. Tem o horário que foi feita a pesquisa, tem quem uma tá em pesquisa casa. quantitativa, uma pesquisa qualitativa, tudo isso dá para você saber Então, se é assim, uma pesquisa que tem embasamento científico. É igual quando a gente assiste televisão e fala assim, pesquisa que saiu de Harvard disse que a vitamina D é essencial para o sono. Que Harvard? Saiu um monte de coisa de Harvard. Quem que disse em Harvard? Foi porque que saiu no rodapé de uma revista, sei lá da onde, que alguém que fez Harvard. Então, tipo assim, isso não quer dizer nada. É isso aí. Então, é tudo que a gente precisa, sim, avaliar, óbvio. Eu fico preocupado, porque, assim, teve uma coisa aí que teve não sei nem se ela é deputada ou senadora, não posso nem falar isso é uma besteira. Vou falar o nome dela, a Benedita. Ela chegou na televisão, aconteceu o cenário aí da operação no Rio. Ela chegou lá, porque na minha época eu fiz isso, fiz aquilo outro. Quando foram avaliar aquilo ali, na real, na época dela mataram mais do que, em 9 meses, matou mais do que o período que o governador do estado está. Então, assim, é muito fácil a pessoa vir e falar, como tem uma deputada aí, que eu não vou citar o nome, porque o negro é isso, o negro é aquilo, hoje ela tá loura, tá de cabelo liso, branqueou a pele. Então, essa coisa do negro, quando ele chega lá, pro caminho que ele percorre, é uma coisa. Ele chegou lá, ele lutou por aquilo, o negro acreditou naquilo dali, mas o próprio negro, muitas situações, não estou falando que são todos, tem pessoas, eu não gosto de generalizar, nunca gosto de generalizar, porque a pessoa, quando eu vejo muitas pessoas falando, hoje a sociedade está assim, hoje a sociedade está assada, aquilo dali é a percepção, é a perspectiva que ela tem da sociedade. Não, a perspectiva não, desculpa, é a percepção que ela tem da sociedade, não é muitas vezes a perspectiva. A perspectiva é quando ela sai daquela percepção dela, do que ela vive, para entender o que realmente está acontecendo. O que realmente está acontecendo. A percepção, a sociedade está assim. A mulher vira e fala, eu vejo muito isso aí acontecendo na internet. A mulher vira e fala, os homens estão assim. Quantos homens você conhece? Nós estamos numa sociedade, eu tive vários problemas com isso, quando eu estava lá fora. Eu conversava com os gregos falavam, o Brasil é assim. Eu perguntava assim, quanto do Brasil que você conhece? Eu trabalhei em Angola, tive várias discussões lá e coisa feia, de outro querer sair, porque eles falavam, os brasileiros são assim. Aí eu falava, calma aí, os brasileiros, qual o contato que você tem com o brasileiro? Você conhece quantos brasileiros? Eu vou botar assim, vamos falar um número. O Brasil, ele tem, se eu não me engano, são 200 eu vou botar aqui para baixo, que acho que é mais, 200 milhões de pessoas. Quantos brasileiros que você conhece aqui em Angola? Vamos botar que você viu na televisão. Qual televisão que você vê? Qual canal que você vê? Aqui acho que era Bandeirante, e tem um canal lá de uma igreja religiosa, alguma coisa assim. Qual a percepção que você tem? Você não pode falar dos brasileiros. Você não sabe o que é o brasileiro. O brasileiro tem isso aí que você está falando, acredito. Não vou falar que não tem, mas tem 1 milhão de outras coisas que o brasileiro faz. Então, assim, como tem o negro que não faz nada por ele, como tem os negros que a maioria, para mim, que deveria ter uma consciência, que deveria tentar melhorar, que deveria tentar, se ele já tentar melhorar a si, se ele tentar melhorar o que ele faz, se ele estudar, eu não estou falando que ele tem que fazer nada, ninguém tem que fazer nada, cada um tem que fazer aquilo que acha que é certo, faz aquilo que é melhor para si, o que acha que é certo é a vida de cada um. Mas quando você está numa sociedade que você quer as pessoas vão falando do negro, o que o negro, quando chega lá, ele faz? Ele cuida da vida dele. Ele vai estudar, ele vai melhorar o filho. Se ele já fizer isso, já está bom. Já está melhorando. Mas... Ele já está melhorando. Agora, exatamente. Ele já está melhorando. Que é diante da gente mesmo, você não precisa ir muito longe. Pô, isso. A gente já veio com uma condição inferior, você melhorou, está melhorando para sua filha, ela vai melhorar para os filhos dela isso daí. Isso. Mas isso também depende de oportunidade, entendeu? Depende de oportunidade? Sim, pro primeiro, exemplo, se você não tivesse, se sua mãe tivesse mais oportunidade, de repente quando chegasse em você já estaria em outro nível.
Com certeza. E é isso, com certeza. é o que ela tá falando. A gente tem que Mas o que o outro, o negro que tá na favela, que tá em outro lugar, o que ele tá tentando fazer para melhorar pro outro? Sim, pro filho dele? Mas esse é o ponto, assim. Uma coisa é quando a gente foca em indivíduo. Tipo, eu como indivíduo tenho uma ação limitada. Você como indivíduo tem uma ação limitada ao seu alcance, aquilo que você vê, a sua vida, a vida de algumas pessoas que estão próximas a você. O governo, ele tem uma ação muito maior. Ele tem que olhar com outros olhos. Ele não pode olhar com os nossos olhos. Eu entendo, Roberta, mas o governo, uma coisa que é assim, às vezes as pessoas falam o governo, pensa que o governo é uma entidade. Mas o governo não é uma entidade. O governo, as pessoas saem da sociedade. Isso. A pessoa sai da favela, a pessoa sai daquele lugar, a pessoa sai da cidade, a pessoa sai de algum lugar. Isso. Não é o governo como uma entidade. Não, Quem são saiu pessoas. dali? Os negros que saíram dali, que chegaram lá, o que eles estão fazendo? Mas aí é uma questão, tipo, essas pessoas especificamente, eu não sei o que elas estão fazendo. Eu não sei nem quem elas são. Eu tô falando em questão de políticas públicas. Quais são as políticas públicas que precisam ser implementadas? O que a gente precisa fazer para melhorar a vida dessa ou dessa população? Melhorar a vida das crianças que estão em vulnerabilidade. Melhorar a vida dos idosos que estão em vulnerabilidade. Melhorar a vida melhorar a saúde pública para que as pessoas estejam em qualidade de vida. São essas as ações que precisam ser feitas. E uma delas é a questão racial, que é um problema no Brasil. Eu sei, mas se os negros, se o branco, que já não fazia, vamos botar nessa... Era essa ideia. Se o branco, ele já não fazia, e o negro que chega não faz, quem que vai fazer? Isso, mas é por isso que a gente debate o assunto. Por isso que existe o mês da consciência negra. Por isso que existe pessoa que estuda o assunto. Mas por isso que a gente está aqui mês falando de sobre todo mundo isso. Que se sente assim, a gente tem que fazer mês de judeu, mês do italiano, mês do japonês, mês do chinês. Mas o italiano, o japonês e o chinês não estão em situação de vulnerabilidade. Não estão. Eles são minoria. Minoria aqui, mas isso não é uma situação de vulnerabilidade. Você ser minoria aqui não é uma situação de vulnerabilidade. Isso são coisas diferentes. Eu não concordo. Eu não concordo porque, assim, eu acho que o negro ele tem que ter a consciência de que ele precisa fazer por ele mesmo. Ele precisa fazer por ele mesmo, não ficar se vitimizando porque fizeram isso comigo. Ai, meu Deus, igual eu vejo um montão de gente fazendo. Ah, fizeram isso comigo, vou denunciar, vou fazer. Ai, meu Deus, ai, eu sofri racismo. Todo mundo sofre, tem algum problema, todo mundo tem problema todo dia. Todo mundo tem problema o tempo todo. Mas agora, como você vai reagir ao problema, que é a coisa. Se você tem um problema e fica falando assim, ai, meu Deus, eu sou negro, ai, meu Deus, o negro é isso, ai, meu Deus, o negro é aquilo. Não. Pra mim, assim, o judeu teve lá o Holocausto. Mataram um montão, roubaram, fizeram de tudo com eles. Fizeram de tudo. E eles fingem que não aconteceu. Ninguém finge que não aconteceu. Eles esquecem. Ninguém esqueceu. Eles agem como se não tivesse acontecido. Não, mas o que eles fizeram? Deve ter o dia do Holocausto, deve ter o dia da consciência do Você ouviu falar algum dia? Você não tô lá? Não. Eles lembram disso o tempo inteiro. Com certeza, para não deixar acontecer de novo. Para não deixar acontecer de novo. Mas eu não vejo o dia do judeu, eu não vejo o dia do Holocausto, eu não vejo nada disso. Mas isso não tem aqui, porque eles não são daqui. Vai lá, vai em Israel para você ver como isso é uma questão que é totalmente firme, como eles entram em guerras e mais guerras para defender o povo deles. Com certeza, por quê? Mas eles não estão ali se vitimizando, eles não estão ali falando, eles vão se estruturar, eles melhoraram a sociedade, eles melhoraram a estrutura da família, eles melhoraram tudo. E estão chegando onde querem chegar para conseguir o espaço dele. Agora, eu não acho que eles têm que ficar aqui, ai meu Deus, o judeu do e ficar ali chorando igual o negro fica. Eu não concordo com isso. Para mim isso não dá uma situação dessa de que o negro tem que ficar ali como vítima. Mas mim, isso não tem ninguém chorando. Eu acho que o dia não da tem ninguém achando que é para isso. Não tem. Pode não ser você e pode não ser você. Não, quando passa pode ser que a pessoa fica falando, fica, né? Mas eu também não posso chamar que tá se vitimando, porque aí cada pessoa sabe o que dói, o que passa, e aí é isso aí. Mas nela, o dia entendeu? da consciência negra não é um dia pra você chorar e se fazer de vítima. O dia da consciência negra e o mês da consciência negra é um mês pra se chamar para a luta, pra você relembrar
das coisas que aconteceram, sim, porque foram grandes massacres, foram muitas pessoas mortas, foram muitas pessoas que morreram, são muitas pessoas que ainda morrem, são muitas pessoas que ainda sofrem, e é um momento de você chamar e você lembrar, por exemplo, que as pessoas, você sabia que as pessoas negras, elas sofrem até mesmo em assistência em saúde? As mulheres negras sofrem quando elas vão parir? Acham que elas são pessoas que aguentam mais dor e por isso elas recebem menos assistência na hora do parto? Isso eu não sabia. Eu vejo, ok, eu entendo isso, não concordo com isso. Assim. Estudos, muitas vezes pegavam estudos científicos que vinham da Europa, estudos de hipertensão arterial, e que não serviam para a população brasileira, porque grande parte da população brasileira era negra, e as medicações não eram as mesmas. Então a gente tinha uma grande falta de controle da pressão arterial no Brasil por conta do uso da medicação inadequada, porque certas medicações que eram utilizadas para controle da pressão arterial não servia para controlar a pressão arterial na população negra, porque era diferente por questões realmente genéticas. Sim. E isso era negligenciado por muitos e muitos anos. Então, existem questões que são, sim, reais, que são palpáveis, que não é vitimismo, não é chororô, não é mimimi. São questões que a gente precisa tratar, que a gente precisa falar, que precisa ser dito. E sim, eu não sou obrigada a ser destratada pela cor da minha pele. Eu não sou obrigada a ser destratada pelo tipo do meu cabelo. E se alguém fizer isso, isso é considerado crime, eu tenho total direito de denunciar. E isso não é eu ser mais fraca, ou eu me vitimizar, não. É porque as pessoas têm que entender sobre respeito. As pessoas têm que entender sobre limites. Que existe limite na sociedade. Você acha que você vai conseguir o respeito você denunciando a pessoa, você fazendo uma queixa-crime? Você acha que o respeito vai vir dessa situação? Se ela não me respeitar, pelo menos ela vai ser presa, vai ser punida por aquilo que ela cometeu. Tenho minhas dúvidas. Mas agora tem que ser feito, né? Não tem que deixar pra lá também. Eu acho que... Porque como é que vai ser, então? O que a gente vai fazer? O que não vai? Só eu passa. não tenho resposta. Mas eu tô te falando, resposta. Se você sofreu racismo, você tem sua reação, pô. A minha reação não é nada, é achar engraçado e brincar com isso. A reação de outra pessoa é se ofender e atacar e se defender, pô. Acho que cada um tem a sua. Atacar, eu sei, cada um tem a sua. Agora, o que eu não concordo é aquilo ali, se a pessoa atacar e você ficar, ai, meu Deus, aconteceu isso comigo. Igual eu já vi, pô, o jogador de futebol, um negão, grande pra cacete, não sei nem se eu posso falar isso, mas um cara grande pra cacete, jogador de futebol, falaram que ele era preto e ele começou a chorar na televisão. Chamou de macaco, falaram que ele era preto. Mas que seja, pode chamar de gorila. E aí? Agora você ali na televisão, você jogador de futebol fazendo o cara lá na arquibancada, o cara lá na arquibancada te chamou disso, você vai começar a chorar. Pelo amor de Deus. Assim, pessoa, agora, né? o que eu vejo, claro, é cada pessoa. Isso aí é fato, isso aí não tem o que falar, cada pessoa vai reagir de um jeito. Mas você entende que assim, não pode? Mas olha só. Não pode. Não pode, mas vai acontecer. Agora, o problema é que como eu vou reagir o que a pessoa faz. Como eu vou reagir. Se eu vou falar, eu vou lá, ok, dei queixa, acabou. E a vida que segue? Ok, agora vou lá, dei queixa e fiquei, ai meu Deus, ai meu psicológico, não, cara, mas ele abalou. Agora sim, agora eu vou te falar de outra coisa. Você tá falando que os médicos, eles fazem isso pro negro. Eu acho isso uma coisa meio que até natural, pelo fato de que o europeu ele vai fazer pro europeu. Cadê o que o negro, o que a África, onde só tem negro, o que a África está estudando para melhorar pro negro? O que os africanos, que é um continente, não é um país, o que os africanos estão estudando, estão melhorando, que dinheiro tem, recurso natural tem tudo. O que os africanos estão melhorando de tecnologia, o que os africanos estão melhorando de recursos, de estudos, melhorando para poder fazer. Porque o europeu ele vai fazer para o europeu, o japonês ele vai fazer para o japonês. O americano, ele vai fazer para o americano. Agora, o que o africano... Não tô falando do japonês, eu tô falando do Brasil. Eu sei, mas você falou que os estudos vieram da Europa e vieram para o Brasil. Isso, eu tô falando do brasileiro... Aí vieram pros negros. Eu estou falando do brasileiro importar estudos europeus para o brasileiro sem ter crivo,
de corte de que a população brasileira não é a população europeia. Ok. Agora, Mas de onde vem a população negra? Por que os negros da África não estão fazendo estudos de onde tem a população mais africana? Eu não mais tenho nenhum conhecimento sobre medicina africana. Eu não posso me posicionar sobre isso. Eu também não tenho. Eu posso falar sobre medicina no Brasil. E o que eu sei sobre medicina no Brasil. Sobre medicina na África, eu não sei. Mas é isso que eu falo. O meu problema é que os negros Eu sei do que é feito no Brasil. Na África, eu não sei. Os negros, o que os negros estão fazendo para melhorar eles? O que os próprios negros estão fazendo para estudar, para evoluir? Eu sei que no Brasil, não sei na África, porque eu não tô lá. E eu não estudo medicina africana, eu não tô lá. Eu sei que no Brasil... Você também não tá na Europa e tá falando da medicina da Europa. Porque no Brasil a gente importa medicina europeia. Então, eu tô no Brasil, é isso que eu tô falando. Mas se o Brasil tem 50% dos negros, isso é 50% negro. E por que a África é, dizer, 90% dos negros? Vou te ajudar nesse raciocínio. No Brasil, a gente tem 50% de população negra. E quantos por cento desses de médicos negros que a gente tem no Brasil? Então, e quantos por cento de negros que tem na África? Quantos por cento de médico tem lá? Mas eu não tô na África. Mas eu tô você no Brasil. tá na Europa e tá falando da Europa. Nossa, você tem um remédio lançado pra tratar tal doença. Você acha que foi feito, fabricado aqui? Não, foi de lá. E lá eles estudaram e, infelizmente, é isso, mano. E quando chega aqui, a gente vai importar isso... É esse ponto que vocês não estão entendendo. Eles estudaram pra fazer do branco pro branco. Sim, mas o que o negro tá fazendo pro negro? Olha só, mas eu tô no Brasil. A partir do momento que eu estou no Brasil, então... os lugares de poder no Brasil são ocupados por pessoas brancas, e a medicina no Brasil é regida por pessoas brancas, eu... vou ter que me submeter a essa normativa daqui. Então, eles importam da Europa as tecnologias. Eu, médica no Brasil. Eu não sei o que está acontecendo na medicina da África. Eu sei o que acontece na medicina do Brasil. E aí, sim, as tecnologias, elas vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos. Sim, é onde vêm os estudos que a gente acompanha. Onde estão as maiores indústrias farmacêuticas, onde estão as maiores tecnologias, onde estão as tecnologias de ponta. Isso sim. Até porque a gente precisa ser realista, né? A gente é um país subdesenvolvido. A África subsaariana é subdesenvolvida. Isso é uma questão histórica. A gente também aqui não vai ser loucubrado uma coisa que não existe. Isso é questão histórica, né? Europa, Estados Unidos, potências. Agora a China tá vindo como potência também. Então tá começando a ter tecnologia, não só mão de obra. Então, a gente não tem como ficar... por que não tem tecnologia na África? Não tem. Assim como não tem aqui. Assim como tem na América Latina. Não tem. A tecnologia vem da América. E vem da Europa. Desse jeito. Vai fazer o quê? E aí, então... Aí agora a gente vem. Para que a gente precisa de políticas afirmativas? Para daqui a 30 anos, a gente ter no poder médicos negros também. Pra gente ter como CEO pessoas negras também. Pra gente ter pessoas no comando de poder, pessoas negras que vão pensar, opa, mas esse remédio não é bom para negro, não. Então você tá chegando aonde que eu tô falando. Você rodou e tá chegando onde não, eu tô falando. Não tem nada a ver com o que você falou. Em vez de o negro ficar se vitimizando, você acabou de falar que daqui a 30 anos... Mas isso não tem nada a ver com se vitimizar. Você tá focado nesse negócio do vitimizar. Tô focado porque tá falando. Eu não tô focado nisso, mas porque a coisa que do jeito que você tá falando que a gente tem que ter consciência, que o negro tem que fazer isso, que o negro tem que fazer aquilo, você tá falando que o branco tá importando aquilo pra cá, o branco tá importando aquilo pra cá, e o negro tá aqui nesse meio termo, preocupado. Em vez de o negro que tá aqui procurar se estruturar para chegar num ponto dele poder fazer, você acabou de falar, para daqui a 30 anos o negro poder estar lá e fazer. Foi isso que eu falei antes. Tá bom, mas assim, a gente precisa de meios para isso acontecer. E é por isso que a gente tá nesse debate. E é por isso que a gente precisa de um mês da consciência negra. É por isso que a gente precisa de políticas afirmativas. Porque uma andorinha só não faz verão. O que é uma política afirmativa? Políticas afirmativas são essas políticas que são que são para incentivo a certas áreas. Tipo as cotas. Tipo cotas, são políticas de ação afirmativas. Então, para mim, isso aí, você como médico, você só tá tratando o sintoma, você não tá tratando a raiz do problema. Essas políticas afirmativas. Só tá tratando o sintoma.
Só tá sendo tratado o sintoma de políticas afirmativas. Pra você, então, tipo, as cotas não é algo que não ajuda. Não ajuda. A longo prazo não ajuda. Para mim, o que deveria ser feito... prazo, mas não ajuda nada, então. Nem a longo prazo não ajuda. Para mim, a política que deveria ter sido feita, em vez de você montar uma cota, você deveria botar uma política que era obrigado a ter X escolas, em X comunidade, na sociedade, que o professor devia ganhar X, e o professor devia fazer isso, devia fazer aquilo, para você estruturar aquelas crianças ali a estudar, ou tem que ser, eu não vou falar que tem que ser obrigado, porque isso aí não pode ser, mas botar de uma maneira que conscientize as pessoas que têm que estudar. Mas você entende que o bom é inimigo do ótimo? O bom é inimigo do ótimo? Não entendo isso. Não. Então, por exemplo, se você levou um corte no braço, não dá para entender que eu tenho que tratar sempre o sintoma e não tratar a raiz. Mas vamos aqui. Não dá. Você levou um corte no braço. Uhum. Você tem 6 horas para levar ponto no braço. Sim. E aí você fez um corte de manhã, mas você estava em alto mar, chegou no hospital 8 horas depois. Eu vou virar para você e vou falar, Wagner, infelizmente eu não vou poder dar ponto no seu braço. Mas sabe, já que eu não vou poder dar ponto, eu vou fazer um curativo. Pode ser? É melhor eu fazer um curativo ou eu virar pra você e falar, Wagner, não vou poder dar ponto no seu braço. Vai com o braço aberto pra casa. Infecciona, fica pior e perde o braço. Qual era a melhor dos mundos? Não distorce o que eu tô falando, Roberto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É lógico que tem a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver. A gente tá falando de uma política. A gente tá falando de uma política que vai tratar do sintoma. Isso. Do sintoma não, da raiz do problema. Então, mas tem alguém para fazer essa política? Ué, vai ficar só tratando vai ficar só fazendo a cota e a cota funciona e a cota deixa assim. A cota só tem a cota. Não tem a outra política até o momento. Tem alguém para fazer a política? Então por que em vez de fazer a cota não fizeram a outra política? Tem alguém, novamente, tem alguém para fazer a política? Se teve a pessoa para fazer a cota, por que não fez a outra política? Porque tem alguém para fazer a política? De repente tentou, por que não fez a outra? É porque você acha que quem quer fazer alguma coisa, chega lá e consegue fazer. É assim, não, eu quero fazer isso, aí já fiz. Não conseguiu fazer a cota, novamente, tem alguém para fazer a política? É óbvio que a educação, que porra, a saúde e a segurança é a base de tudo. Se a gente tivesse uma boa educação, colégio formando, a gente não ia precisar de um monte de coisa. É óbvio isso. Mas não tem, cara. Hoje, acho que nem repete, cara. Na nossa, a gente repetia recuperação. Hoje não repete recuperação. Hoje é tudo complicado, cara. Pra entender o sistema de hoje, cara, só uma nota vai pra ali e não repete. Hoje, em colégio aí que não repete, pô. Você não como que não faz o quê? Estão querendo deixar o pessoal isso aí, pô. Ali burro, ignorante, pô. Pra não poder chegar lá. Então aí, a partir do momento que a gente tá nessa realidade, que não tem quem faça isso, aí a gente faz o quê? Então cruza os braços e deixa o braço cair? E vou ficar só na cota, então deixa a cota pra cima. Não é só, é algo também, não é só. É algo, eu acho que tem gente que, tipo assim, porque a disputa é desleal. Por exemplo, alguém que tem essa situação, o que eles vão fazer? Aí vamos lá. Você tem filhos que estudam em escola particular. Você sabe. Então, porra, você tem filhos que estudam em escola particular. E você tem parentes que estudam em escola pública. Eu estudei minha escola pública a vida inteira. Tá, Rodrigo, mas aí é outra coisa. Outra coisa não. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Qual escola pública? Eu sempre estudei em escola pública. Nunca estudei em colégio particular. Pô, mas não é desse tipo de escola. Você estudou no Henrique Lage? Eu estudei no Henrique Lage porque eu vim de escola pública, eu passei, eu estudei e eu passei. Já foi melhorando. Eu fui melhorando porque eu estudei. Isso. Não foi porque o governo chegou pra mim ou alguém chegou pra mim. Que bom. Mas vamos lá. Mas é isso que eu tô te falando. falando. Mas você entende que a gente não pode pegar uma exceção e fazer dela regra? Então, com certeza. Isso. Mas todo mundo a exceção não justifica a regra. Mas todo mundo pode Mas a gente já falou aqui mas que exceção não justifica a regra. Mas todo mundo pode estudar. Não quer dizer que só porque eu vim de uma escola pública que eu não posso chegar. Não, mas ninguém falou isso. É o seguinte, tem lá, faculdade, universidade federal. Aí, pô, pessoal lá com dinheiro, sem dinheiro. Aí a escola pública é nesse sistema aí, que não repete. Que professor falta, se tiver na comunidade tem tiroteio, não tem aula. Você não tem mesmo. E o particular ali. Quando chega na época de prestar lá um vestibular, alguma coisa, esse aqui tá mais estruturado, sabe pra onde que ele vai? Ele não vai continuar na faculdade particular. O pai dele vai pagar, não, ele vai lá pra disputar aquela ali federal. Junto com aquele que teve aquela formação fraca, pô. Quem vai passar? E aí, é justo? Você estudou do jeito que a vida te deu, o estudo que sua mãe teve condições, do jeito que te deu, e agora na hora de disputar eu não tenho como bater de frente com esse cara. Que tá estruturado, porque veio de uma escola melhor. Isso aí tá entrando no mesmo ciclo. Aí vem as oportunidades, vem as cotas, vem alguma coisa. Às vezes é oportunidade. Olha só, se a gente for falar aqui, ó, individual. Você estudou a vida inteira no colégio particular. Não, você entrou em escola pública.
Onde que você estudou no colégio Colégio público? Pedro II. Pedro Depois. Isso, meu ensino Depois. médio foi escola pública. Depois. Igual você. Mas eu estudei escola pública. Mas eu nunca estudei em colégio particular. Mas se você for ver meu colégio particular, é um colégio de bairro. Tudo bem, mas era particular, é diferente. Não, é diferente. É diferente É porque diferente, você tem- pode estudar em colégio particular, mas vez de colégio de bairro. Eu sempre estudei em colégio público. Eu fiz a alfabetização até a oitava série. Depois da oitava série, eu estudei sozinho e passei pro Henrique Lage, outra escola pública. mas e bem estruturado. Bem igual a escola de estruturada. formação, igual o Outra Pedro escola II, pública. Mas que eu tô te falando. Outra escola mas pública. é isso aí que vai te Mas dar aí base você, pra você... dessa escola particular, você passou... Você já estava com uma base diferente de quem vem de uma escola pública Sim, e claro. passou para uma escola... E eu tenho plena consciência disso. Entendeu? E não tô falando que tá errado. Não tô julgando que tá errado. Não, nem Ninguém eu. tá falando que tá errado. Mas é diferente. Só que eu não pego a minha individualidade da minha condição e do meu privilégio e trato pra toda a sociedade. Porque eu sei que eu fui privilegiada. Eu tive o privilégio de estudar numa escola particular até a minha oitava série, depois de estudar numa escola pública de ponta e qualidade, que meu pai não poderia pagar uma escola particular que tivesse tanta qualidade quanto a escola pública que eu estudei. Sim. Até o meu ensino médio e depois fazer uma faculdade pública de medicina. Eu tenho plena consciência disso. Só que eu sou uma exceção, eu não sou regra. E eu tenho total consciência disso. E eu não posso achar que, por conta da minha trajetória de vida, que todo mundo poderia fazer isso. Porque não é todo mundo que poderia fazer isso. Não é a Mas grande também, maioria, gente, pô. A gente tem que... Eu sei, mas Não é além da simples grande assim. maioria, É. tem muita gente que também não quer, gente. Sim, mas ninguém tá dizendo que todo mundo Mas quer. sempre tem isso. Tem gente que não falando. quer, tem gente que vai... que não quer, tem gente que não quer, tem gente que ganha lá o Bolsa Família e quer ficar no Bolsa Sim, Família. com certeza. Tem gente que fala ali que quer estudar, mas quando tem muitas pessoas também, muitas pessoas que eu vejo, muitas pessoas que têm condição, que pode ali, que tá trabalhando, que tá em outros ambientes, pode melhorar e não quer ficar acomodado daquele jeito ali. Fala, galera. Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que tá assistindo a gente, compartilhando o nosso, né? Nosso conteúdo. Exatamente, ativando o sininho, fazendo comentários, dando joinha, enfim. Vamos participar, pode chegar, pode fazer pedido, pode dar opinião, pode falar mal também dele, entendeu? Pedir dinheiro, só não sei se vai ter. É isso, chega junto e muito obrigado a todos que já estão compartilhando e estão dando aquela força pro canal, ok? Isso, deixa seu comentário que isso ajuda muita gente no YouTube a ter engajamento pra gente poder produzir mais vídeos pra vocês, mais conteúdos. Exatamente, pra cima. E segue, Segue, Ela né? pediu pra Ative o gente sininho, pedir. tem pediu, Segue aqui, esqueci. vai estar aqui o nome Isso. aqui, entendeu? @ no Instagram, a gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá no YouTube, e é isso. Muito obrigado por tudo. Vamos